Oiê, tudo bom com vocês? Tô voltando pro canal, o vídeo de hoje é um especial geek. Então nós vamos utilizar o molde Dragote da Vivi, então do Biscuitando com Vivi. Eu uso bastante os moldes dela, de algumas outras artesãs também, mas o de hoje é com esse. Então o molde Dragote, ele vem a cabeça, a gente vai utilizar a cabeça. Vai utilizar o molde do corpinho, só que a gente vai dar uma remodelada, então no vídeo vocês vão entender o que eu vou estar fazendo. E vai utilizar essa outra parte também que vem no molde, mas só pra questão do olhinho, só que a gente vai usar. Mas esse molde ele vem com asa, vem com peixinho, vem com bastante coisinhas legais pra fazer dragão ou que a sua imaginação sugerir, né? No caso esse molde é... Esse molde é pra fazer dragão, mas a gente vai fazer este Bulbasauro. Ó que fofinho. Então, Bulbasauro porta-vaso, né? Pra colocar suculenta, ó. Desconsidera, imagina uma suculenta aqui, que tá só o vaso com a terra seca, que já morreu faz tempo. Então, se tiver um vasinho menor, fica até mais bonitinho, fica mais fofinho com a suculenta em cima. A ideia é essa, o especial de hoje. Então, eu tentei trazer uma figura geek pro canal, né? Que tá, eu gosto muito e às vezes falta isso no canal, nas minhas fotos, às vezes eu esqueço. E é um universo que eu gosto muito. Então, eu vou tentar trazer mais isso aqui pro YouTube também. Então, essa é a ideia de hoje, né? O vídeo, ele é junto com participante do projeto do Viciadas pelo Biscuit. Então agradeço as meninas, né, de estar participando do projeto. Vou deixar na descrição do vídeo o link dos canais participantes. Então entrem lá, vejam o conteúdo delas. No caso, eu tô encerrando a semana. É sempre na segunda semana do mês, a gente faz cada dia uma artesã posta um vídeo diferente. Então se inscrevam para estar sempre acompanhando lá, é bem legal. Curte, compartilha, não esquece de ativar o sininho, porque quando tiver vídeo novo vocês já ficam por dentro, tá? Então, fica com o vídeo de hoje e até a próxima. Nós vamos começar fazendo a cabeça com aproximadamente 100 gramas de massa. Coloca dentro da cavidade, meia bolinha de 40, coloca dentro. Então só arruma e vai alisando para tirar todas as imperfeições, deixa bem lisinho para poder desmoldar. O molde ele vem com uma marcação na parte de cima da cabeça. Como o Bulbasauro não tem nada, a gente vai passar um pouquinho de água, creme, que é no caso o que eu utilizo, mas vocês podem colocar o que está acostumado para estar alisando. Então passa nessa parte de cima e alisa bem para tirar toda essa marcação, porque o Bulbasauro não tem nada, a cabeça dele é bem lisinha. Depois, com a ajuda do pincel modelador, eu vou demarcando os olhos, só afundo um pouquinho para marcar. E com a esteca de gravata eu vou fazendo o formato da boca. Então eu faço com a esteca primeiro só o formato do personagem, da boca dele. E depois com o pincel modelador eu dou uma aprofundada nessa marcação.
ajuda do pincel modelador, eu marco as narinas do personagem. Feito isso, eu coloco um arame na parte de baixo e reservo a cabeça. Para o corpo é o mesmo esquema, aproximadamente 100 gramas de massa, só colocar no molde, dessa vez sem bolinha, sem nada, somente massa. Alisa bem e desmolda. Então ele vai sair assim do molde, com cauda e as patas traseiras. Mas pro personagem ele não tem essa cauda. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar a parte da cauda, que pra gente não interessa, não tem a ver com o personagem. Então com a tesoura mesmo eu pego e corto essa parte da cauda. Com a esteca de faquinha eu vou abrir essa parte das patas traseiras para facilitar na hora de cortar, para não deformar a pata da frente. Então vou fazer isso nas duas patas traseiras, depois eu vou pegar a tesoura e vou cortar também. Feito isso, a gente vai demarcar as patas dianteiras e alisar tudo a imperfeição do corte da tesoura. Esse personagem, ele tem o peito um pouquinho afastado, então eu vou marcando com a ajuda do rolinho, uma esteca roliça, e vou abrindo um pouquinho o peito, puxando a massa e demarcando as patas também com a ajuda do pincel modelador e de uma outra ferramenta que você consiga fazer isso. Agora eu posiciono mais ou menos a cabeça para ver onde que vai ficar, para eu estar apertando a parte de trás do corpo para fazer a base do vaso. Então eu vejo mais ou menos, e aí com o auxílio de uma tampa, qualquer coisa redonda, você aperta a parte de trás só para marcar. O pincel modelador eu vou fazer a marcação das unhas, e são 3 marcações. Agora eu vou pegar uma quantidade pequena de massa, colocar só na cavidade das patas do molde, na parte das patas dianteiras. Vou colocar e vou separar essas patas, alisar um pouquinho, só para dar um formato para eu poder utilizar na parte de trás do corpo do Bulbasauro.
Agora, para fazer a parte de trás com aproximadamente 17 gramas de massa, eu vou fazer um rolinho e colocar com as pontas um pouquinho mais finas e posicionar nessa parte traseira para fazer o corpo dele, que é onde a gente vai encaixar o vaso. Visualizar essa parte que a gente acabou de emendar com bastante creme, tira todas as emendas. E passo o pincel também na parte de dentro para unir a base com esse pedaço de massa que a gente colocou agora para o acabamento ficar bonitinho. Depois que fizer toda a emenda, deixar bem lisinho, nessa cavidade eu vou deixar uma bolinha de isopor tamanho 60 dentro para não secar, não correr o risco de encolher e fechar essa parte que a gente fez. Com aproximadamente 1,5 gramas de massa, nós vamos fazer as orelhas. Então, tô passando água mesmo na cabeça, faço nesse formato aí do vídeo um triângulo meio achatado, posiciono no lugar certinho, para isso a gente olha a foto de referência, posiciono e depois faço a emenda com o pincel modelador. Lembrando que essa cabeça tá ressecada, tá? Eu sempre deixo ela dar uma ressecada para não correr o risco de eu deformar na hora que eu tô segurando ela para fazer essa emenda. Número 60 na cavidade e só para apoiar, e coloco a pata no lugar certinho onde eu quero e faço a emenda com o pincel modelador.
os olhos, eu não vou utilizar a cavidade por inteira. Eu vou colocar 0,4 de massa, porque eu quero que fique bem fininho essa camada, porque a gente não apertou muito, só marcou. E aí eu passo cola, já vem praticamente no formato do olho, então é só posicionar e ajeitar os cantinhos com o pincel modelador, depois dar o seu acabamento bonitinho. E a parte de trás da cabeça, ela vai ficar nesse formato, mais ou menos. E aí, apareceu um pouquinho da bolinha de isopor, eu só tô fazendo uma emenda. Eu peguei um pedaço de massa, abri, só pra cobrir essa parte. Então, você vai cortar a parte de trás mais ou menos nesse formato, tá? Que é pra quando eu colocar no corpo, ter o espaço de colocar um vaso. Então, como que eu vi mais ou menos onde que eu tinha que cortar? Quando eu coloquei a bolinha de isopor. Então, eu fui posicionando e vendo a quantidade que eu tinha que estar cortando atrás. Depois que ressecou essa lateral, eu fiz uma emenda, porque eu achei que ficou muito baixo e aí tinha que ficar mais nivelado com a pata. Então, eu peguei um rolinho de massa, coloquei lá e fiz a emenda. Agora eu vou pegar, não tem medida, então são bolinhas de massa branca, eu sempre tiro todas elas para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Então, para fazer a unha são, no caso, 3 para cada pata. Então, eu vou tirando as bolinhas, depois eu vou fazer ela no formato de um triângulo bem pontudinho e vou encaixar nas cavidades que a gente tinha feito. Na hora que eu encaixo, eu dou o formato da unha, então eu achato ela um pouquinho para não ficar muito comprida, ficar mais ou menos no formato do personagem mesmo. Eu peguei um pedaço de massa da mesma cor verde, coloquei uma gotinha de corante líquido, esse verde esmeralda da Saramanil, para ficar nessa tonalidade mais escura. E agora, com a imagem de referência, eu vou vendo as manchinhas que ele tem e vou fazendo, vou colocando, passo cola, né, vou olhando a imagem, faço a bolinha, depois eu deixo no formato e vou colocando, posicionando nas patas dele. Então, para isso a gente sempre pega a imagem de referência para colocar do jeito certo.
pintar o olho, eu sempre faço o risco primeiro para não ter perigo de errar. Agora nós vamos preencher esse desenho que nós fizemos com tinta PVA fosca vermelha. Depois de seco, com um pincel úmido, não muito molhado, que é para não manchar, mas ele tem que estar bem úmido, a gente vai esfumando de dentro para fora. Então eu vou arrastando a tinta com o pincel, que é para essa parte de dentro ir ficando um pouquinho mais clara. Então vai bem devagarzinho, arrastando a tinta. Quando vê que tá tirando muito, tá ficando branco, molha mais um pouquinho o pincel, puxa a parte que tem tinta vermelha para cobrir onde ficou branco e vai fazendo até dar aquela clareada só na parte do centro. Então é sempre do centro para fora. Do Bulbasauro, a gente vai estar utilizando a tinta PVA preta e vai fazer o formato como se fosse uma íris de gato. Então ela vai ficar um pouquinho pontuda na parte de baixo e vai puxando a parte de cima sem fechar. Então faz a parte pontuda e aí você faz a parte para cima sem fechar a outra ponta, ficando um pouquinho mais gordinha para cima. Você vai ver na imagem como fica mais ou menos. Então vai ficar nesse formato assim, que é mais ou menos uma íris de gato. Eu vou pegar a tinta PVA preta ainda e vou fazer o contorno só na parte vermelha. Então da ponta da parte vermelha até pegar a outra ponta da parte vermelha, eu faço esse contorno um pouquinho mais grosso.
E aí o desenho fica mais ou menos assim. Agora, com uma tinta PVA verde um pouquinho mais escuro, eu vou estar fazendo o mesmo contorno praticamente o mesmo contorno que eu fiz com o preto, só que dessa vez eu vou pegar bem lá no começo da parte preta e vou puxar até a parte branca, passando um pouquinho do olho, como se fosse uns cílios. Só que essa parte dos cílios a gente faz bem de leve e não curva muito, porque ele não é para não ficar parecendo uns cílios feminino. Então eu faço um pouquinho mais grosso, pego um pedaço da parte preta e vou trazendo tudinho até o branco e puxo um pouquinho na lateral. Fazer o desenho da narina e o contorno da boca com o mesmo tom de tinta também. Na região acima do olho, eu vou fazer um risquinho bem de leve dos dois lados. A pintura fica dessa forma. Agora eu vou passar um pouquinho de cola na testa para fazer aquelas mesmas manchinhas. Então eu olho a imagem de referência para ver o formato certinho e coloco na testa dele as manchinhas de massa igual a gente fez no corpo. Depois, com o auxílio de uma esteca pontuda, eu furo o corpo, coloco cola instantânea no furinho e no arame eu uso a cola de lantejoula. Posiciono, coloco a bolinha atrás, que é para ela dar o apoio para a cabeça não tombar. E agora eu vou pegar um pouquinho de massa só para fazer a emenda do pescoço, finalizar com o pincel modelador para fazer toda a emenda, igual a gente fez nas outras partes. Feito isso, tá pronto o nosso Bulbasauro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!